CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Oral Sim Vila Diana. Seu carinho constrói sorrisos. Agende sua avaliação. 12-3909-2099. 3909-2099. Dez horas e 36 minutos, de volta com o CBN Vale primeira edição, nesta última meia hora com convidados muito especiais dentro de um quadro que você, ouvinte CBN, já conhece. CBN Mercado de Trabalho. CBN Mercado de Trabalho com a nossa colunista especialista no assunto, Carla Clarinda, que trouxe um convidado muito especial. Primeiro, as damas. Carla Clarinda, muito bom dia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la presencialmente aqui na CBN. Bom dia. Um ótimo dia para todos vocês, ouvintes da Rádio CBN. Hoje estamos aqui, vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho e sobre como conseguir uma vaga no mercado de trabalho, você que é da terceira idade. Será que esse programa é especial para a minha pessoa? Não, é brincadeira. Bom, Carla, mas é fundamental. O mercado de trabalho hoje está absorvendo mão de obra de pessoas que são mais experientes, capacitadas, que têm compromisso com o trabalho. Tem muito jovem aí que não gosta de compromisso. E para falar também sobre terceira idade, a necessidade não só dos mais idosos, né, dos mais velhos, dos mais experientes, todos nós temos que trabalhar a nossa mente, temos que trabalhar o nosso cérebro. E para falar sobre este treinamento, sobre como utilizar, né, a nossa mente, o Alisson Garcia, ele que é coordenador pedagógico nacional do Supera Ginástica para o Cérebro. Alisson, muito prazer em conhecê-lo. Seja muito bem-vindo aqui na CBN. Bom dia. Prazer é todo nosso. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente, para os meus colegas aqui hoje, Fernando, Carla. De fato, é muito importante aí, em qualquer idade, né? Nós temos estímulos de qualidade para o nosso cérebro para a gente continuar tendo uma vida saudável, uma vida com autonomia, certo? E eu vou querer saber de você quais são esses estímulos, porque qual é o seu nome mesmo? Meu cérebro já não... Olha só! Tá vendo? Ele merece fazer já um curso lá no Quando Supera. você me disse que o Alisson vinha, eu falei para Carla, depois a gente vai ter que marcar uma reunião específica lá no Supera para falar sobre o tema. Por favor, serão muito bem-vindos. Exatamente. Carla, terceira idade são os idosos. Sim, exatamente. O mercado de trabalho está absorvendo muito mais do que algum tempo atrás. Exatamente. Hoje, cada vez mais, né, a população, né, vem, né, envelhecendo. Muitas pessoas, né, vão pensar sobre... Elas cuidam, sim, da saúde, então elas têm mais tempo, né, de vida. Então, cada vez mais as empresas precisam ter um olhar para este profissional. Mas este profissional também precisa se qualificar, ele precisa ali ter estímulos, né, para ser protagonista da sua carreira, bem como conseguir se manter no mercado de trabalho. Então, hoje, muitas empresas, inclusive redes de supermercados, lojas, a área do comércio, né, em si, está absorvendo esses profissionais. E muitos profissionais, né, que inclusive aqui estão nos escutando, é importante ele, de repente, melhorar, colocar no seu currículo quais os destaques que ele teve ali nos últimos empregos, ele ressaltar o quanto é importante todas as atividades que ele fez e ele ser um profissional ali diversificado, ser um profissional intencional para ele conseguir aí se manter no mercado de trabalho. Porém, muitas
muitas empresas acabam tendo uma resistência, né, em contratar esses profissionais. Acabam, né, por muitas vezes sendo profissionais que ficaram muito tempo em algumas empresas, então eles já criaram hábitos, já têm ali uma rotina. Então é importante buscar, né, cursos, buscar, né, a ginástica do cérebro, né, como mencionamos aí, o Supera oferece, para que ele consiga ali ser um profissional mais versátil. Eu penso aqui, estava ouvindo a Carla falando e confesso que o meu pensamento é relativamente igual dela. Eu acho muito bacana o cara treinar, saber, ele tem que se requalificar, buscar estímulos, mas o problema é que o maior estímulo hoje de qualquer pessoa é ter dinheiro para pagar as contas. Então o cara entra no trabalho e utiliza o trabalho como uma ferramenta de entrada de dinheiro para pagar as contas, mas ele se esquece que para ele permanecer no trabalho, ele tem que se aprimorar, ele tem que mostrar uma qualidade diferente dos demais concorrentes ao cargo. E aí entra a questão do estímulo, do qual o Alisson falou. O Alisson, para a gente poder ter esse estímulo, o cara jovem ele tem estímulo natural, mas independentemente da idade, cabe para todas as faixas etárias. É assim que tem que ser feito esse trabalho? É assim que tem que ser feito esse trabalho, né? Então, inclusive, a gente trabalha com todas as faixas etárias. Por quê? Porque cada faixa etária tem a sua especificidade, né? Então, quando a gente pega crianças e adolescentes, eles estão no período ali borbulhante, né? O que a gente precisa fazer é filtrar essas informações, esses estímulos que estão chegando e que esses estímulos sejam de qualidade. Já na vida adulta e na maturidade aí, né, o pessoal que é 50 a mais, como a Carla disse, já estão sendo absorvidos pelo mercado. É importante que a gente pense que no processo de envelhecimento a gente vai tendo aí um declínio cognitivo. Hoje, pesquisas vão apontar que a partir dos 20 e poucos, entre 20 e 30 anos, algumas das nossas habilidades cognitivas, o que são as habilidades cognitivas? Tem a atenção, tem a memória, né? Muita gente se queixa de memória, tem o raciocínio lógico, tem a nossa capacidade de se adaptar a situações, né? Que são habilidades que a gente vai utilizar no mercado de trabalho. E essas habilidades, elas vão sofrendo um declínio. Se a gente não estimular de forma correta, a gente vai perdendo. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa aí de novidade, precisa de variedade, né? Então pode ser que eu trabalhe ali com algo que estimule bastante, mas chega no momento que se eu não ofereço novidade para o meu cérebro, ele vai entrar num platô, né? Eu não vou ter essa estimulação de forma adequada. E quando a gente fala do mercado de trabalho, quais são as habilidades aqui? Vou perguntar para vocês agora, eu vou entrevistar vocês. Quais são as habilidades que vocês acreditam que a gente precisa ter para continuar aí ativo no mercado de trabalho? Eu acho que tem que ser um profissional, primeiro, flexível. Acho que o primeiro é o flexível. Eu acho que é uma habilidade muito importante, porque ela acaba desmembrando outras coisas. A flexibilidade, ela tem ali a empatia e acaba desmembrando outras coisas. Se eu fosse do sindicato, eu diria, mas aí, se eu sou flexível, o chefe quer que eu faça 3 coisas e me paga um salário só. Né? Tem que ser flexível, Sim. Você tem que estar atento, mas tem que também estar atento àquilo que é oferecido pela empresa. A empresa ela te dá condições de ser flexível, mas moderadamente. A flexibilidade, eu acho que é fundamental até um ponto. A disponibilidade e a flexibilidade caminham juntos, mas a pessoa tem que estar, de uma certa forma, justamente atenta que ele está ali como funcionário, para servir, mas buscando limites. Eu acho que além dessa disponibilidade, flexibilidade, não só a flexibilidade quando vem de cima para baixo, mas saindo do próprio funcionário, a possibilidade de oferecer ao patrão, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer, mas sempre vindo de baixo para cima. Quando vem, como eu sou meio... Na verdade, eu acho que, na verdade, assim, a flexibilidade, quando eu sinalizo, é você ser um bom par de trabalho, né? Você não ser aquele profissional que tudo você vai levar ali a ferro e fogo. Eu acho que você ser um bom par de trabalho, você ter um bom relacionamento interpessoal. Eu acho que isso é a base, sabe?
E quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, essa é uma função executiva, que é uma habilidade muito importante no nosso cérebro. A flexibilidade cognitiva é a habilidade que a gente tem de se adequar e adequar informações novas àquelas que a gente já conhece, né? Então, o que isso aqui que eu acabei de aprender nesse momento pode agregar para mim e como é que eu vou conectar isso às memórias que eu já tenho? O nosso cérebro ele faz esse processo. Muitas pessoas têm uma rigidez cognitiva, né? Então tem que ser assim, desse jeito, eu não consigo olhar para o lado, eu não consigo entender o outro. Então uma rigidez cognitiva. A flexibilidade, ela vem, né, com esse pacote aí de habilidades para fazer com que de fato a gente consiga conviver com a diferença do outro, que a gente consiga se adequar às novas tarefas. Eu não sei isso, não vou aprender? Não, eu preciso aprender. Sim. Né? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu preciso fazer. E é importante ressaltar que muitas das habilidades que a gente vê aí como habilidades que são socioemocionais, a gente chama de socioemocionais, né, no Supera, a gente consegue estimulá-las para treiná-las. Então, quando a gente, né, vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, a gente está numa situação ali que a gente precisa dessa flexibilidade, por exemplo. Nas nossas aulas, o que a gente pode ter praticado? A gente já pode ter praticado alguma atividade que faça com que a gente se sinta mais tranquilo, mais confortável. Ou seja, são habilidades treináveis. Elas são estimuladas para que a gente consiga utilizar quando a gente precisar. E é bacana que toda empresa dê essa possibilidade, né, da pessoa desenvolver novos conhecimentos, mas que dê também ao funcionário a possibilidade de estes novos conhecimentos também servirem como uma espécie de crescimento, né, do funcionário dentro da própria empresa. Carla, quero aproveitar aqui o Alisson, porque o nosso tempo é curto, né, nessa última meia hora, só para eu poder entender. Supera ginástica para o cérebro. Aí eu quero, de repente, estou ouvindo essa conversa, me interessei, eu estou lá, minha mente não está funcionando direito, memória, uma série de problemas que eu tenho enfrentado não me fazem render aquilo que eu deveria render no trabalho. Esse é um treinamento, é um curso, é um tratamento? Excelente. Como funciona e como entra em contato com vocês? Excelente pergunta, Fernando. Bom, o Supera ele é uma empresa, né, nós chamamos aí de ginástica para o cérebro, porque comunica melhor a nossa mensagem inicialmente, mas nós somos uma empresa educacional de estimulação cognitiva. Dentro dessa estimulação, a gente vai trabalhar, né, a sua memória, a sua atenção, as suas habilidades relacionais, como a gente estava comentando agora há pouco. E isso acontece por meio de aulas, então é um curso. Tá? É um curso que funciona por meio de aulas semanais, nas quais os alunos frequentam durante 2 horas por semana. E nós somos uma metodologia, ou seja, nós temos aí um arcabouço de ferramentas que a gente utiliza durante as nossas aulas para que a estimulação de fato possa acontecer, né? Então, o Supera Ginástica para o Cérebro é um curso com unidades presenciais, é importante ressaltar isso. Então, como a gente trabalha com estimulação cognitiva e socioemocional, as nossas aulas elas são presenciais e elas são realizadas em grupo. Tá? Então, nossas turmas aí são até de 12 alunos. Importante isso, porque aí você vai ter contato com pessoas diferentes, você vai fazer aí uma rede, né? Muitas vezes nós temos pessoas de diversas áreas fazendo aulas juntas, você vai fazer aí uma rede de contatos, vai fazer amizades, né? Que é muito importante, uma das questões aí para o seu cérebro ficar bacaninha, né, no decorrer da sua vida. Também as suas interações sociais, né? Então, o encontro Supera aqui em São José dos Campos, logicamente, tem a Escola Física no Esplanada 2. Exato, nós temos aí uma unidade no Esplanada, nós temos uma unidade no Jardim das Indústrias e temos uma unidade no Satélite, né? Então, por ser uma franquia, hoje com 270 unidades no decorrer do Brasil todo aí, nós trabalhamos, né, por meio de franquias, unidades presenciais. Aqui em São José dos Campos, temos aí Esplanada, Jardim das Indústrias e no Satélite. Encontro nas redes sociais. Encontra nas redes sociais, com certeza. Se você no Instagram? No Instagram também. Método Supera, só coloco Supera, já Método Supera. Sigam a gente lá, o perfil oficial, né, do franqueador Método Supera, e aí vocês vão ter contato com as outras redes por lá também. Tem 12 alunos por
Por turma. Por turma. Isso. Carla Clarinda, arruma uma vaga lá para mim, por favor. A situação tá feia, a memória não tá funcionando mais. Vamos arrumar uma vaga para você. E você que está buscando por um trabalho, entra aí na minha rede social, Pluga Jobs, Instituto INAE, Recoloquei, onde eu tenho um link lá na bio, de forma gratuita, para que você baixe o modelo de currículo e consiga, assim, conquistar aquela tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Usa as ferramentas da tecnologia a seu favor. Hoje tem o ChatGPT aí que dá para você reescrever seu currículo e deixar ele bem atrativo, mas é de grande importância, sim, sempre que você busque aí melhorar o comportamento através de muitas ferramentas que nós temos aqui, né, de cursos. Eu tenho a impressão que a Carla Clarinda deve ter feito o método Supera já há algum tempo, né? Porque ela fala do Instituto INAE, ela fala do Pluga Jobs, ela fala de uma série de outros serviços, dos quais, né, eventos que você participa, você deve ter feito Supera com 12 anos de idade, aproximadamente. Eu acho que fui estimulada na minha infância. Minha mãe é professora. Então, ela é professora de português, inglês e artes. Então, eu acredito que é por isso que eu sou essa profissional, que eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, e é mulher, né? A mulher é diferente de um homem. O homem faz... E tem um detalhe, viu, Alisson? A gente fala assim sobre a necessidade do treinamento, cérebro, funcionamento. Sim. Quanto mais já falamos aqui, o problema no mundo moderno é que vem muita informação a todo momento de vários lugares, várias áreas, plataformas digitais. E aí a gente tem que saber também, né, fazer um filtro, né? O que vem para a gente poder guardar, memorizar e o outro para descartar. Exato. Mas tudo é treinamento. E treinar o cérebro. Tudo é treinamento, exatamente. Essa parte hoje da tecnologia, das redes sociais, a gente recebe muitas informações ao mesmo tempo, como vocês disseram, né? Se a gente pega aí, vamos bem longe agora. Se a gente pega a Idade Média, hoje a gente vê mais informações, mais imagens numa tela de celular do que uma pessoa via na Idade Média na vida dela toda. É muita coisa que a gente vê. Então, o nosso cérebro precisa acompanhar isso. E como a gente vai fazer? Aí a gente está descobrindo junto, né? O ponto a gente precisa, né, das telas, a gente precisa aprender a lidar com as telas, sim. A gente precisa sair das telas também, a gente precisa ir para o analógico, a gente precisa, né, ler um livro, a gente precisa ir para o Supera, que tem, né, diversas atividades diferentes ali para você estimular as suas habilidades e para a gente ter o quê? Um envelhecimento saudável, né? E a gente começa a envelhecer quando? Quando a gente nasce. E por isso que a gente fala que é importante para todas as idades essa estimulação cognitiva. Desde quando a gente nasce, a gente está no processo de envelhecimento. E nós temos 5 aí fatores hoje muito relevantes, citados em pesquisas. Inclusive a Lancet, né, publicou o ano passado um artigo que vai falar justamente disso. São fatores para a gente manter a saúde no nosso cérebro por mais tempo. Eu vou falar os 5 aqui, mas eu quero que vocês me ajudem. Falei uma coisinha só que vocês acreditam que faz super bem para o cérebro. Nozes. Nozes, ok. Então a gente está no âmbito da alimentação. Sim. Alimentar-se de forma saudável é um dos fatores. Depois a gente tem o sono. A gente precisa de sono de qualidade. A gente precisa de atividades físicas. É uma das coisas mais incríveis que tem para o cérebro de forma geral. Então, você quer pensar bem, você quer estar inserido no mercado de trabalho, saudável, né? Pensando certinho, vai para a academia. Ou vai fazer uma atividade que você goste, fazer uma caminhada. Depois nós temos as interações sociais. E aí a gente tem dados dizendo que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais distante a gente vai ficando dos nossos, né, dos nossos familiares, da sociedade em geral. Então a gente precisa dessas interações, a gente precisa manter essas interações. E por último, e muito importante, é a estimulação cognitiva. Então esses são 5 fatores. E a gente entra aí nessa parte da estimulação cognitiva. É o que está me faltando só na vida, estimulação cognitiva. É que eu vou fazer então, lá no Supera. Bora com a gente. Eu quero convidar vocês para fazer uma aula experimental, hein? Eu já vou marcar a minha aula. E depois vocês me contam como é que foi. Ô Alisson, obrigado pela presença. Uma outra hora você vem com mais calma para a gente poder conversar. Por favor, mais será um prazer. Supera. A Carla Clarinda já é de casa, né? Ela toda segunda-feira está aqui conosco. Alisson, um abraço, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E não é falta de memória, não. Você está acompanhado da
Marinella. Isso. Ele faz parte da equipe de assessoria de imprensa, Marinella. Da Supera. Um grande abraço, viu, Marinella? Obrigado pela presença, Alisson. Obrigado. Agradeço em nome do Supera. Obrigado, pessoal. Carlas, foi uma satisfação poder recebê-la aqui. Espero que venha mais vezes, pessoalmente, para a gente falar sobre mercado de trabalho. Obrigado pela presença e uma ótima semana. Muito obrigada para todos vocês. Uma ótima semana. Confia que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Com Pluga Jobs, Inaí e Carla Clarinda, não tem como dar errado. Começa segunda-feira, começa um novo mês. Oportunidades de trabalho depende só do seu esforço, né? Sim, vai atrás, busque, o esforço, que você exatamente. acaba conquistando. Mercado de trabalho aqui na CBN, são 10 horas e 56 minutos. CBN Mercado de Trabalho. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, você começa o dia ouvindo o podcast Vida e Equilíbrio, onde a saúde mental é a estrela do programa. Eduardo Guarilha recebe convidados especiais para compartilharem os desafios de manter uma mente saudável em um mundo cada vez mais competitivo. CBN Vida e Equilíbrio. O podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. O Hospital Alvorada, referência em saúde há mais de 55 anos em Jacareí, vive um momento de transformação. Sob nova gestão, o hospital apresenta as clínicas verticalizadas Alvorada, reunindo diversas especialidades em um único espaço para diagnósticos rápidos e acompanhamento contínuo. Hospital Alvorada, cuidando da sua saúde com excelência. CBN Vale, por um trânsito mais seguro. Para garantir boas práticas no trânsito, respeite os limites estabelecidos de cada local. Dirigir em uma velocidade segura possibilita que o condutor tenha maior agilidade e segurança caso precise reagir em uma via. E nada de dirigir e mandar mensagem. O uso do celular ao volante, mesmo que por alguns segundos, é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Deixe o aparelho guardado, já que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a prática é considerada uma infração gravíssima. Em caso de necessidade, estacione e desligue o veículo para manusear o celular. CBN Vale, por um trânsito mais seguro. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Oral Sim Viladiana. Nosso carinho constrói sorrisos. Agende sua avaliação. 12-3909-2099. 3909-2099. 10 horas e 59 minutos, voltando aqui apenas para o encerramento do jornal CBN Vale, primeira edição. Vem aí a edição das 11 do repórter CBN. Logo depois tem CBN Vale Esportes com Pedro Bavuso, 3 da tarde. CBN na rede na apresentação de Marcelo Rocha. E às 16 horas tem a segunda edição do jornal da CBN Vale com a apresentação de Mirela Moraes. Em nome de Paulo Lima, nos trabalhos técnicos de toda a nossa equipe de jornalismo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, uma ótima semana para você, ouvinte CBN, e até amanhã, às 9 da manhã, quando estaremos aqui de volta com o CBN Vale, primeira edição.